Mas como assim? Preciso ser santo? Santo como assim? Santo como aquelas imagens que nós vimos nas paredes? Não. Nem aqueles bonequinhos que nós vimos com aquelas áureas? Também não. Santo significa separado. Santo quer dizer separado. E se você está aqui nesta noite, é porque Jesus, Ele te separou. Amém? E assim, durante alguns dias lá, eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas, qual nós temos muitos amigos ali, e fiquei um pouco preocupada com o que vi. Confesso aos irmãos que estive em 3 congregações diferentes, 3 denominações diferentes, qual nós não estamos aqui para, como ética, dar o nome. Mas assim, todos os cultos que eu fui, Deus, Ele sempre me passava algo dentro daquilo ali. Por quê? Porque nós estamos tomando conta de uma obra aqui, de um rebanho, de um povo, que também está sendo preparado, Estão se preparando para a vida de Jesus. E muitas vezes nós ficamos tão presos aqui a este mundo. Eu costumo dizer que aqui para mim é um mundo diferente. Por quê? Porque aqui eles não têm o mesmo acesso à tecnologia, a tantas coisas que lá na capital há. Então eles vivem mais protegidos, vamos dizer assim, de tantas coisas que podem vir sobre a vida deles e a de vocês também. E quando eu estava ali orando em uma das igrejas, e eu confesso aos irmãos, uma igreja bem pentecostal, E aí eu disse assim, Jesus, quantas vezes eu entrei num templo desse, e desde o início do culto o Senhor falava, nós sentíamos a presença. É triste hoje nós vermos o povo de Deus, uma grande maioria, doentes espiritualmente. E eu quero que você abra a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, capítulo 15. 1 Pedro, Pedro 1,15. Todos acharam? Amém? Fica já quase no finalzinho, logo depois de Tiago. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, é bebê. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Pode sentar. Amados, como eu havia dito, nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão dentro dos templos, mas estão doentes espiritualmente. Aí você me pergunta, mas doente, missionária, se a casa de Deus tão somente é um hospital, não é verdade? Costumo sempre dizer, um hospital para todos os tipos de doenças, não só da carne, mas espiritual. Mas hoje nós vimos uma grande maioria que tem olhos dentro da igreja, mas não consegue mais enxergar o caminho que vai levar à salvação. Temos visto pessoas que têm ouvidos e a sua audição funciona muito bem, mas que às vezes fica difícil de ouvir a voz do Mestre. E às vezes nem reconhece mais a voz do teu Senhor. Tem o nariz e o seu olfato, nossa, é uma maravilha quando passa alguém bem cheiroso à sua frente. Mas quando ele caminha, o perfume que exala não é mais de Cristo. Tem braços perfeitos, mas não estende mais as mãos e não olha mais para o lado para enxergar que o seu próximo precisa de ajuda. Tem pernas sãs, mas não consegue mais discernir a porta larga e a estreita. Precisamos entender que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Precisamos entender que a igreja do Senhor aqui na terra, ela tem que permanecer fazendo a diferença. Temos que entender que Jesus vem buscar um povo pronto. Você não vai ter tempo. A Bíblia diz que é como um ladrão.
O ladrão bate na tua porta? Não. Muitos estão esperando a última hora para estar preparado. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite. Se você adentrou aqui, quem sabe com um desses sintomas, eu já começo profetizando na tua vida, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele vai cumprir a obra que ele começou. Porque você não foi chamado para viver num estado de paralisia. Você não está aqui dentro deste tempo, vindo à congregação, dizimando, ofertando, contribuindo. Simplesmente porque você se agrada da mensagem do pastor. Não. Você está aqui porque Deus lhe marcou. Porque Ele te comprou com sangue precioso do Cordeiro. Aleluia. E Ele conhece o seu deitar. Conhece o teu levantar. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. O nosso Deus conhece o interior e o exterior. Amém? E aqui diz Pedro, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Está bem claro o texto. Ele diz, sede santo, assim como aquele que te chamou, e em toda a vossa maneira. Ele não está dizendo assim, olha aqui, irmã Chiquinha, você tem que ser só uma parte. Não. Em toda a vossa maneira de viver. Amados, esse Pedro que escreve aqui, ou melhor, ele dita, porque quem escreve é Silvano, que andava com Paulo, um grande missionário, na época de 65 depois de Cristo. Ele começa relatando esse mesmo Pedro que a gente encontra lá no livro de Lucas, na grande pesca maravilhosa, onde ele vai com seus irmãos, com seus amigos, e ali passa a noite toda pescando, e quando ele volta, ele nada apanha. E ali Jesus já havia preparado aquele encontro. Esse é o Pedro que está exortando aqui. Esse é o Pedro que chama a minha sua atenção nessa epístola. Esse é o Pedro que naquela época, quando teve o primeiro encontro com o mestre, talvez ele tenha dito assim, mas como? O Senhor está mandando eu lançar a rede novamente? Porventura tu, o que é que entende de pescaria sendo apenas um carpinteiro? Mas Pedro não entendia que quem estava ali ao lado dele não só entendia de pescaria, como tornaria ele um pescador de almas. E naquela mesma manhã Jesus começa mudando a trajetória de Pedro. Pedro passa a seguir o mestre. Pedro passa a caminhar com Jesus. Pedro passa a viver um tempo mais próximo com o seu Criador. Mas lá na frente, ainda com a espada, porque Pedro era sanguíneo. Pedro, acho que a Alexandra tem um pouco de Pedro, pastor Moacir tem um pouco de Pedro, pastor Luiz não, eu acho um pouco melancólico, mas Pedro era um cabra sanguíneo. Pense que quando foram ali pegar o mestre, ele vai tomar frente e corta a orelha do soldado. Para quê, Pedro? E Jesus vai lá e faz um milagre até no último instante. Eu quero te dizer uma coisa. Se você acha que já está em um estágio que você não acredita mais em nada, eu quero te dizer que até no último instante ele faz um milagre. E aí Jesus vai e faz um milagre, Pedro continua. E quando chega o dia da via da crucificação, Pedro nega Jesus. O mesmo Pedro que conhece, que se apaixona, que começa a absorver as suas virtudes, que começa a formar um caráter. Pedro nega Jesus. Muitas vezes no início da nossa caminhada, nós não somos diferentes de Pedro. Muitas vezes nós somos, ansiosos, nós queremos fazer logo as coisas, nós queremos resolver da nossa própria vontade. E Jesus, ele sempre vem e nos acalma e nos aquieta. E este Pedro, irmãos, cá na frente, cá atrás a gente já vê um Pedro maduro, um Pedro cheio de experiência, um Pedro onde verdadeiramente se tornou não só discípulo, como apóstolo de Jesus. E este mesmo Pedro
ele relata nessa epístola, ele diz: sede santos, como aquele que te enviou. Glória a Deus. E Pedro ali vem, né? Começa um período de muita turbulência quando ele está escrevendo esse texto, porque a Igreja Católica estava vivendo, ou a Igreja de Roma estava vivendo um período difícil, né? Tinha acontecido um grande incêndio, e os judeus começam a perseguição aos cristãos, e ali Pedro vai e começa a evangelizar, e os judeus já se tornam gentios, e Pedro também já havia tido uma diferença com os gentios, contra os historiadores, e Pedro ali resolve a situação e passa a entender que Jesus não só veio para os judeus, como ele veio para os gentios também. E nessa noite também eu quero dizer que Jesus veio para todos os povos, línguas e nações. E Pedro ele reconhece isso quando ele passa a escrever, quando ele passa a dizer o que ele está passando neste período, o que ele vê nessa época. E ali Pedro começa a ditar, e Silvano começa a escrever. E Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também dos santos. Amados, a palavra santo significa separado. E a palavra santidade, ela está bem próxima da palavra santo. É um antônimo de santo. A palavra santificação também é o mesmo conjunto. Precisamos entender que para sermos santos não é tão impossível como você imagina. É necessário apenas você e eu dar espaço, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, dar lugar ao Espírito Santo moldar o teu interior, porque o exterior pode estar até belo, pode estar até bonito, mas dentro, como é que você se encontra? Como é que está você por dentro? Como é que anda a sua caminhada com Jesus? E ali eu vejo, pesquisando, mais de 600 vezes, a palavra de Deus fala sobre santo e santidade. Se fala tantas vezes é porque é fundamental. Se fala tantas vezes é porque Deus, ele queria que eu e você entendesse que não é tão difícil, que não é impossível. Basta tão somente a gente obedecer. Existem duas coisas aqui que eu entendo nesse texto de Pedro: crer e obedecer. Duas coisas fundamentais. É necessário crer naquilo que está escrito, naquilo que está sendo ensinado, e é necessário também obedecer. Amém? Então assim, Pedro, depois dessa trajetória toda, aquele homem que era sanguíneo, aquele homem que tinha as ações impulsivas, ele passa a ser conhecido como apóstolo da esperança. Ele passa a ser conhecido como alguém que se preocupa com dias melhores para a vida do mês. Pedro, tão somente nesse texto, ele está dizendo para mim e para você que assim como este povo venceu, assim como este povo esteve preparado, Jesus também quer te preparar para a vida dele. Jesus quer tão somente que você se disponha, se disponibilize. Temos visto, amados, pessoas que vêm para a igreja, muitas vezes acham que tem que permanecer da mesma forma que é. Jesus, ele te aceita sim, querida e querido, mas há um processo. E se você não deixa ele trabalhar na sua vida, no seu caráter, fica impossível de você dar frutos. Fica impossível de você, aqui na terra, estabelecer, realizar os sonhos que Deus tem na sua vida. Amados, eu passei por um processo muito sério. Um ano antes de casar com o pastor Moacir, estava tudo preparado, estava tudo pronto. E eu já me achava crente, eu ia casar com o pastor, mas eu não tinha ainda a convicção do que Deus tinha na minha vida. Muitos lá no Coqueiro e no Mãe de Seco já ouviram o meu testemunho. E eu vou resumir. E dentre 15 dias, com a data do casamento marcado, Deus, ele soprou um vento na minha vida, que eu comecei de uma posse
Fui parar na UTI. Entrei numa sexta-feira, não vou dar detalhe porque o tempo não dá, né? O relógio não se converteu. Entrei na sexta-feira, ainda estava andando. No sábado, nem os pés se moviam. Tive uma paralisia, uma síndrome de Guillain-Barré, não sei se os irmãos já ouviram falar. É uma enfermidade que paralisa todos os membros do nosso corpo. Aonde tem nervos, onde tem juntas. Então eu não andava, eu já não mexia os braços e a cada dia aquele quadro se avançava na minha vida. E chegou o domingo, a minha face estava toda torta. Eu ainda carrego essas marcas de Cristo, ainda tem um pouco de sequela no lado esquerdo, mas aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para cumprir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor Jesus já começou uma obra na tua vida e Ele vai cumprir. Amém? E assim os médicos começaram, né, a pesquisar o que era e o que não era. Foi tantas enfermidades até descobrir que era síndrome de Guillain-Barré. E quando foi alguns dias, eu fiquei 21 dias na UTI, literalmente UTI, já desci para UTI. E assim estava meu esposo, a minha mãe, né, e todos muito desesperados e não compreendiam porque eu estava na igreja, porque onde ele ia, eu ia, murmurando, porque a verdade é que Deus quer estabelecer um ministério e dentro da palavra, dentro do tema santidade, nós precisamos nos disponibilizar para aquilo que Deus tem na nossa vida. E assim eu não queria, eu só queria estar pousando de esposa de pastor. Eu queria estar como primeira dama, mas eu não queria esse compromisso. Para hoje eu estar aqui pregando para vocês foi necessário. Jeová pegar um vaso, amassar, depois de novo, depois pegou o barro de novo. Confesso a vocês que se vocês já ouviram falar o vale da sombra da morte, foi o vale que eu passei. Porque todos os dias ali eu já não falava, já não comia, já não andava, as vistas só fechavam, meus olhos com medicação, porque eram dores insuportáveis, e haja exame, e haja injeções, e haja medicamentos, e minha mãe e ele desesperado aqui fora. E uma madrugada eu comecei a conversar com Deus, porque eu nunca fui ter enfermidade nenhuma. Eu sou a primeira filha, né? Tenho mais 3 irmãos, todos estão no campo. Minha mãe é missionária na Argentina, meu irmão é missionário em Portugal, meu outro irmão é presbítero na Assembleia de Deus, a família toda envolvida com a obra missionária. E Deus disse: não, com ela também não vai ser diferente. Mas você sabe, uma pessoinha assim que quando bota uma coisa na cabeça é difícil? Era eu. E Deus, Ele sabia, porque Ele conhece. Diga assim: Deus, Ele me conhece. E Deus, Ele sabia que era necessário eu passar por este processo para que eu entendesse o trabalho dele na minha vida. E ali, amados, quando eu estava em uma das madrugadas, pedindo a Deus, falando: mas Deus, por quê? Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante. Meu Deus, eu não perco o culto, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre envolvida com a obra. Por que isso tudo? E Deus fala comigo: filha, tão somente quero eu que você tenha um particular comigo. Realmente você me conhece, você caminha. Mas o conhecer do crente, o conhecer a Deus é no vale. Você pode até dizer: mas eu conheço esse Deus, mas eu já vivi experiências com Ele. Mas quando Jesus, Ele traz situações na nossa vida para nos despertar, porque Ele faz tudo isso para despertar aquilo que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Olha aí, e ali eu comecei a compreender. E eu já não perguntava mais por quê, mas sim para quê. E assim como Jó ouvia falar de Jesus, assim como Jó, a Bíblia diz que ele era um homem justo e temente. Assim como ele, muitos de nós nos achamos, né? Estamos num patamar ótimo. Achamos que a nossa relação começa, está de vento em pouco, não sabendo que Deus quer muito mais. Olha para teu irmão e diz assim: o Senhor requer muito mais na obra dele, de mim e de você. Agora olha para mim e diga: sabe por quê? Porque você também é discípulo e discípula dele. Aleluia! Você também é um missionário e uma missionária de Deus aqui na terra. E até eu entender tudo isso foram 21 dias. E quando ali eu
Porque se a bactéria estivesse alojada no meu cérebro, hoje eu estaria numa cadeira de roda. Vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ver que a síndrome de Guillain-Barré, ela não deixa apenas essa sequela, não. Ela deixa você paraplégico. Ela deixa o ser humano totalmente imóvel, dependente de outro. E eu louvo a Deus, porque Ele sabia, e Ele conhece a minha estrutura. Ele sabia que quando Ele começasse a apertar o meu vaso, Ele ia chamar a minha atenção. E ali eu fiz um voto com Deus, irmãos, em uma daquelas madrugadas, onde o pastor Moacir muitas vezes ia lá, e cada noite que ele ia, porque ele tinha carteira de pastor, ele tinha acesso, ele saía do trabalho e sempre ia lá me ver para me desejar boa noite. Sempre morria uma pessoa, tá ele aqui, que não deixa mentir. E uma daquelas madrugadas eu fiz uma aliança. Oh, mas a senhora não já era crente, não já tinha entregue a sua vida? Sim. Mas muitas vezes nós só de boca. Quando chega a hora de viver, de praticar, Pedro ele fala, em todo tempo, sede santos. Em todo tempo. Será que temos vivido essa vida separada do mundo em todo tempo? Olha aí o mistério. Então, havia, sabe, situações que Deus precisava trabalhar o meu caráter, o meu eu, sabe, moldar. Porque pense uma pessoa assim, meio atiradinha, eu não tenho vergonha de dizer não. Porque se Ele não fizesse isso na minha vida, eu não estaria aqui me coquinho. Eu não estaria caminhando de chinelo, eu não estaria falando com pescadores. Sabe por quê? Porque eu era muito assim, ó. Meu quarto era assim, de calçados. Bolsas, vestido, nunca faltou. Mas Jesus, Ele quer muito mais. Sabe por quê? Não são os bens que nos tornam melhores aqui na terra. A Bíblia diz que o ouro e a prata, né, vai dar traça, vai corroer, vai se acabar. Quantos ricos, milionários morrem, fica tudo. Até quando a gente vai ficar nessa visão de buscando a teologia da prosperidade nas igrejas? Eu vou sair de lá porque eu não estou vendo nada. Que nada? Cadê o emprego? Cadê a mudança? Cadê o salário? Amada, eu quero te dizer uma coisa. Está vindo agora do céu. Se Jesus lhe plantou aqui, permaneça. Permaneça porque Ele está trabalhando na sua vida. Quando chegar o tempo de Ele te exaltar na sua vida financeira, Ele que sabe determinar. Olha o mistério, entrega tudo. E achando, né, que só era aquilo ali a minha vida. Não. Jesus disse, você vai ser esposa de um pastor, tem uma obra, tem mangue seco, tem coqueiro. Isso tem 17 anos. 17 anos atrás. Imagine vocês, para que hoje eu estivesse aqui, dizendo para vocês que o Deus que eu vivo é um Deus que quer que você seja santo. O Deus que eu sirvo é um Deus que te visita, que fala contigo, que acorda, que quando você acorda Ele já está de pé. Muitas vezes nós não valorizamos. Eu estava falando isso com uma pessoa que esteve presa por conta de uma situação, e ele disse que quando saiu de lá, nunca pensou de ver o coqueiro tão bonito, nunca olhou tanto para o céu e para o mar. Amados, não perca a oportunidade de louvar a Deus pelo paraíso que vocês vivem. Não perca a oportunidade de ser grato a Deus por todas as coisas na sua vida. Porque quando eu saí dali daquela UTI, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu, e eu fiquei ali no hospital. Eu não sei se o pastor conhece o Hospital Espanhol, próximo ali à Barra, o Farol da Barra. A primeira coisa que eu vi foi aquele mar. Eu não conseguia falar porque a minha face ainda estava debilitada. Eu não falava, amados. Eu não escrevia. Eu não estou contando isso aqui para lhe comover nem para lhe emocionar, não. Eu pensei até de trazer uma foto que eu achei agora e vou mostrar lá ao pessoal. Como é que eu estava? Pesando 42 quilos. Casamento marcado, festa paga, buffet pago, padrinhos, madrinhas. E a obra? Olha o mistério. Entrega tudo aí. Desenrola esse rolo, Jeová. Estou cheia de sonhos. Entrega tudo aí. Primeiro é os meus sonhos. Quem te disse isso? Quem te disse que primeiro Ele vai realizar o que você entrega quer? tudo aí. Primeiro você vai fazer a Eita, vontade dele. Jesus. Ah, Jesus, todo clamor. Primeiro o reino de Deus.
e a sua justiça. Eita, Jesus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá no livro de Eclesiastes, primeiro diz que há um tempo determinado. Há um tempo para nascer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Se há um tempo, é porque Deus sabe. Se Ele não te entregou o que você tanto tem pedido, porque você não está apta para receber. Assim como eu não estava. Porque se eu estivesse casado naquela condição, talvez hoje eu nem estaria mais casada com ele. Porque pense uma pessoa comprometida com a obra. Não é porque meu esposo não. Mas era umas baixadas, tinha traficante. E eu no meu lindo salto, murmurava, quebrava o sapato. E quando chegava em casa era uma tribulação, porque eu não aceitava. E ele disposto a fazer a obra, eu até ia, mas quando dizia a esposa ou a noiva ali do pastor, eu corria, me escondia no banheiro, confesso, já contei. E ali ficava dando tempo, quando passavam as oportunidades, aí eu pegava e aparecia. Aí Jeová dizia, peraí, o pastor dizia, olha, aí dá tempo de eu dar uma oportunidade à noiva do pastor. Misericórdia, meu Deus, ninguém merece. E ali pegava a Bíblia, ó, de qualquer jeito. E chegava em casa, brigava. Falava para minha mãe, para minha família, que eu não aceitava isso na minha vida, que eu não queria. E uma vez, ele estava numa vigília na quadrangular da Vasco da Gama. Aquela madrugada me marcou. Eu fui ali com ele, e assim, quando estava para dar bênção apostólica, olha como Deus faz. Você sabe que vigília é a noite toda, né? Isso já era quase às 5 da manhã, viu, pastor? E quando eu estava ali, Jesus pega, usa um vaso e diz assim, essa irmã aí, fica aí de pé. Aí eu fiquei. Aí ele disse, assim diz o Senhor. Deus, ele tem uma obra na tua vida. O teu esposo tem um chamado. É um chamado missionário. A obra arde no coração dele. E tu tens também que caminhar junto ao lado dele. Eita. Na mesma hora eu falei dentro de mim, mas é cada um, eu tenho nada a ver com o chamado dele. Olha aí, é um mistério. Na mesma hora Jeová falou lá com ele. Assim diz o Senhor. Vou pegar eu você e vou sacudir a sua figueira. Ai, irmão, pense, perdi a bênção da madrugada toda. Toda oração, toda adoração. Quantas vezes você vem à casa do Senhor e quando Deus te exalta, você... Eita, Jesus. Quantas vezes você vem aqui e o pastor traz palavras, porque Deus só exorta aquele que Ele ama. Eita, Jesus. Contigo é porque Ele não quer te perder. Verdade. Muitas vezes nós não Entrega queremos tudo entender. aí. Nós não queremos aceitar, porque nós não imaginamos aquilo que Deus tem lá na frente. E eu não imaginava que eu jamais amaria um povo que eu nunca conhecia. Eu nunca imaginei que eu ia pisar numa terra onde não era assaltada, onde eu não tinha água nem filtrada. Mas Jesus, ele sabia. Jesus, se ele não crê, eu morro. Ele sabia que era necessário. Chega, Naquela entrega madrugada tudo eu aí. saí dali, irmãos, e fiquei murmurando. E quando passaram os 2 meses, aconteceu o que eu contei a vocês. Mas digo para vocês que quando eu saí daquele hospital, Jesus, ele é fiel para cumprir tudo que ele promete. Eu saí ali determinado. Eu disse, Deus, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me der, meu Deus, de novo as minhas pernas sãs, meus braços, muito vaidosa, né? Muito vaidosa eu era. A vaidade, irmãos, não é pecado. Mas se você usa em excesso, acaba estragando a sua comunhão com Deus. Se você fica preocupada que vem para a igreja, está maquiada, vai chorar, o rímel vai borrar. Deixa esse rímel borrar. Chora na presença do teu Criador. Chega, entrega tudo aí, Jeová. Se borrar, ele sabe que você é linda. E assim, eu disse, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu fiz um voto com ele. E eu não posso nunca romper esse voto. Eu disse, o Senhor me dê de novo a vida. Porque eu já não tinha nem mais força, nem ânimo. Sabe, deitada ali, tomando aquelas papas, meu Deus. Aquelas injeções terríveis, minha mãe sofrendo. Eu vendo minha família sofrendo. Porque por mais que eles tentassem esconder, eu sabia que o caso era sério. Eu sabia porque os médicos já tinham preparado eles. E eu já imaginava por causa da fisionomia deles. E eu como primogênita,
família, uma família cristã. Sempre fui tida como ovelha negra, fui a última a vir para o Evangelho e fui a primeira a tomar conta de uma obra. Porque até quando Deus me mandou para aqui, a minha mãe ainda não tinha derramado óleo sobre a vida dela. Então Deus, Ele faz assim, Ele escolhe o útil. Quem sabe você não se sente útil aqui na obra do Senhor. Quem sabe você diz assim, parece que Deus não me vê, não muda nada. E Ele vai fazer você passar do fundo para frente. Mas é no tempo dele. Mas é necessário dar lugar. Porque ali estava o livre-arbítrio de eu aceitar. E ali eu disse, Deus, eu quero sim. Eu quero fazer uma aliança. Eu já te conheço não só de ouvir falar. Eu te conheço de intimidade. 21 dias gemendo no leito. Eu disse, Deus, me tira daqui com uma semana. Eu quero descer. Eu quero ir para a enfermaria. As enfermeiras estão preocupadas. Porque eu corro o risco de muita bactéria. Porque vocês sabem que quem fica muito tempo na UTI corre o risco de pegar outras enfermidades. E eu determinei. E quando foi na sexta-feira, me veio o laudo me fazendo descer. Eu ainda não andava. Eu ainda não falava. Ainda não mexia os braços. Mas já estava descendo. Amados, tinham que me dar banho sentada na cadeira. Quando que eu me vi assim? Quando? Às vezes a gente tem um orgulho dentro de nós que impede de Deus operar na nossa vida, de achar que nós não precisamos de ninguém. Quem disse você que você não precisa? Para você vir ao mundo você precisou dos seus pais. E assim, irmãos, Jeová trabalhou na minha vida. E eu saí dali convicta de que eu tinha que fazer a diferença. E eu comecei a fazer uma análise. E dentro disso tudo aqui, que eu falei para vocês, alguma coisa importante, que está lá no livro de Gálatas. Mas antes de vocês abrirem, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos tenho trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Sede sóbrios, esteja em perfeito juízo. E como é que eu faço para me separar? Em todo o tempo. No caminhar, no falar, no vestir. Também. Nas amizades, que é fundamental. Nas companhias, naquilo que se vê, que se ouve. Separado. Deus te quer separado. Quando Ele nos chama, quando Ele nos convoca, é porque Ele quer que eu e você tenham uma perfeita comunhão. Olha o que diz o livro de Gálatas 5, 19, 21. Outrora, antes de você conhecer o Senhor, você faria algumas dessas coisas. Hoje, você é diferente. Fala sobre os desejos da carne, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, a dissensão, a facção, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E olha o que diz mais: eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui nós podemos lembrar o que o Senhor falou: seguir a paz com todos e a santificação. Se Ele deixou escrito, é porque tem que ser cumprido. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, nem eu nem você, verá Deus. E diz assim também: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E aí a gente fica imaginando, né? Mas está tão
difícil quando eu ligo a televisão. Às vezes eu nem quero, mas aparece lá, vou fazer o quê? Amados, eu estava ontem em instância, fazendo minhas unhas. Duas coisas me chamaram a atenção. Duas situações para você entender o que é você ser santo. Que significa separado. Estava ali, né, e a manicure, casada. E aí ela vê um homem passar, né? Pela forma que ela me falou, o homem deveria ser muito bonito. E ela ali chama a atenção e ela me futuca e diz assim, você viu? E eu voando, o que é? Ela passou aqui. Nossa, o que é aquilo? Amados, se a gente não vigiar, se a gente não buscar ser todo o tempo vigilante. E eu disse, não, eu não vi. Aí, passa-se algumas horas, ela fazendo, toda hora liga um celular e vinha as mensagens, ela que está um vício, né, hoje, o acesso à internet, que é um veículo importante para a vida de todo ser humano, mas tem sido um veículo também de destruição da sua família, da vida dos teus filhos, do teu esposo. E ali ela começa mexendo, e ali o marido dela passa no carro, para, ela me larga ali, vai, beija aquele homem. E aí quando ela volta, ela diz para mim, aquele é meu esposo. Aí eu olhei para ela e disse assim, você é casada? Ela disse, sou. Misericórdia. Tenha cuidado com as más conversações. Cuidado com as rodinhas de amizade. Cuidado com aqueles que acham que distante de Deus ele não vê nada. Cuidado porque ser santo, ser separado aqui, ouvindo o que eu estou ministrando é fácil. Quero ver ser santo quando sair daqui do tempo que chegar em casa. Quando estiver com a esposa, que o almoço não estiver pronto. Quando o filho tomar aquelas notas vermelhas, onde muitas vezes não há diálogo mais de família. Amados, temos vivido uma sociedade onde nós temos visto os valores de família sendo deturpados, onde nós temos visto a TV, o computador tomando o tempo devido dos pais. Eu estava em Salvador neste período e uma irmã, a cunhada de minha irmã, ela estava ali aflita, aterrorizada. Está aí um pastor que estava comigo, crente. É um alerta para os pais que são cristãos aqui. E ela chega em casa e vê o seu filho de 13 anos tendo relação anal com o vizinho, crente. E ela perturbada, ela sai dali à procura de minha irmã. E nós estávamos no casamento. E quando nós chegamos, ela ali agoniada, sem saber o que fazer, porque já tinha esmurrado o filho, já tinha esmurrado o vizinho, os dois rapazes de 13 anos. O tempo que ele passava na internet, que deveria passar mais tempo com ela ou com o pai, o computador estava tomando. E ele disse que aprendeu vendo na internet. Cuidado, vocês pais. Cuidado com o tempo que seus filhos ficam na lan house. Cuidado com esses jogos que tem por aí, que tem tomado o tempo da leitura bíblica. Olha para teu irmão e diz assim, temos que ser santo em toda a nossa caminhada, em toda a nossa trajetória. Seus olhos têm que ser santos, a sua boca tem que ser santa. Não pode jorrar 2 tipos de água. A Bíblia diz que não se jorra 2 tipos de água de uma fonte. Se você é adorador da casa do Senhor, você tem que permanecer o mesmo adorador lá fora. Se você louva, se você tem a oportunidade de estar aqui, é porque Deus te separou para isso. E não para você buscar as oportunidades lá fora, longe do seu pastor e da sua congregação, a estar envolvido com assuntos, com situações que não vão te enriquecer, que não vai trazer nada para a sua vida. Nós temos que ter cuidado, porque nós temos visto uma geração onde não quer ser confrontado, onde quer que Deus dê cura, que Deus liberte, que Deus salve, que dê chave de carro, que dê apartamento, que dê casa. Mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos nos separar daquilo que desagrada aos olhos de Deus. Está aí um dos fatores que impede a santificação. O perdão. Perdão.
perdão, nossa, como é difícil. Como é difícil eu perdoar. Comece a pedir a Deus para trabalhar no seu coração. Futuca a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: irmã, acorde. Deus está falando. O perdão é algo fundamental. Sabe por quê? Porque impede das bênçãos chegarem a você. Impede você ter comunhão, de você ter a liberdade, a intimidade, de você se santificar. Não adianta você trazer a sua oferta, não adianta você abraçar, não adianta você cumprimentar se você não perdoa. Se você tem dificuldade de perdoar, peça a Deus para tratar a sua vida. Peça a Deus para trabalhar no seu interior. Peça a Ele que coloque o bálsamo. Ah, mas a senhora não sabe o que ela fez. É porque a senhora não sabe o quanto eu já ouvi, meu casamento. Olha, eu vou lhe contar uma história. A minha mãe era crente e meu irmão, perto de mim, meu pai tinha uma amante. Futuca aí que está do seu lado e diga assim: você está entendendo o que Deus está falando? E vários anos ela passou perseguindo minha mãe. Fazia obras de bruxaria, arriava lá na porta. E quando nós viajávamos, que éramos pequenos, ela dormia dentro da casa com meu pai. E os anos foram se passando e ela deu um fruto, né, que é o Márcio, meu filho, meu irmão por parte de pai. E assim passou-se o tempo. E meu pai morreu muito prostituto, ainda não conheceu a Jesus, né? Era alcoólatra e prostituto. E naquele dia ali no enterro dele, nossa, ninguém sabia quem era a esposa, quem era a irmã. Era cercado de mulheres. E ali eu conheço a mãe do Márcio, né? E conheço o meu irmão, porque eu não conhecia. E estava ali ela na porta do cemitério, tomando aquela cerveja. E eu achei estranho, porque ela olhava e dava gargalhadas. E eu não entendia aquilo, mas como é que veio o enterro? Vocês conhecem ela? E ninguém conhecia. E estava ali a amante de mais de 25 anos de meu pai. Uma das. E ali nós conhecemos o Márcio. Levamos ele para casa. Ele passou um tempo morando conosco. Conheceu o Evangelho com minha mãe. Não era crente não, eu. Não era ainda nessa época. E Márcio conhece o Evangelho. Se batiza. Recebe os dons. Sai de lá de casa crente. Volta a morar com a mãe se converte. A mãe tinha um terreiro de macumba lá em Areia Branca. Areia Branca é o sítio? Se não me engano. Areia Branca, ele teve a oportunidade de ir. A mãe dela também tinha. As irmãs também eram do negócio. Mas se minha mãe, naquele momento em que conheceu ele, o odiasse, atribuísse a ele toda a raiva, todo o rancor. E aí, por conta de tudo que ela viveu com meu pai, será que essa vida seria salva? Será que alcançaria Inácia, que é o nome dela hoje, serva do Senhor, visita a minha casa, tem aniversários em família, ela participa, fazemos compras juntas com minha mãe. Então, se você tem algo aí que precisa ser liberado e você diz assim: só eu sei o que passei, você tem que olhar para a cruz, para o Calvário, e lembrar que se você está aqui hoje, é porque Jesus pagou o preço. É porque Jesus